oficial, meus amigos, fãs de Black Clover e que me acompanham nesse canal aqui há tanto tempo, desde que eu comecei a falar sobre a obra, que dia 31 de julho, Black Clover mangá tá voltando, cara, depois de nada, assim, nenhuma gota de informação, a Viz anunciou lá no site deles que o mangá tá de volta, o Tabata tá voltando aí com um novo arco, e vamos falar um pouquinho sobre isso, porque vão ter algumas mudanças positivas e eu vou fazer aqui algumas previsões no melhor estilo Mãe de Nanda pra vocês, tá? Pra começar, que a gente tá tendo aí a introdução do arco novo, que é o arco que vai finalizar a história de Black Clover. Bem, eu ainda acho que esse daí é tipo Black Clover clássico e depois vai vir um Black Clover Shippuden, porque se o Tabata dizia que queria um mangá tão grande quanto One Piece, e ele falou isso muitas vezes, eu acho que ele não vai se contradizer, né? Ele deve estar preparando alguma coisa aí justamente para poder depois impulsionar, né? Com uma volta, assim, sensacional. Então a gente teve os 3 meses de ato que serviram aí para esse corno passar de moto aqui na rua, que vocês estão vendo que eu tô na minha casa, aqui dentro do meu quarto, né? Não tô no estúdio, mas enfim. Mas não só para ele descansar também, né? Mas para ele também poder adiantar alguns capítulos. Então ele teve tempo suficiente para poder pensar em todos os ganchos que ele ergueu até aqui, em todas as problemáticas que ele criou, né, ali em torno dos personagens, a história do Asta, algumas coisas que estão em aberto, muitas coisas que estão em aberto, para falar a verdade. Então, ele conseguiu planejar como é que ele vai fazer tudo isso com calma, porque quando você está tendo o lançamento semanal do mangá, não tem como fazer isso, né? Você tá no desespero de entregar aquele capítulo, você não consegue pensar tão mais à frente e em como você vai estruturar e ligar todos os pontos. Então, a partir de agora, a gente vai ter aí um Black Clover mais amarrado, mais complexo, né, mais robusto, vamos dizer assim, porque o Tabata teve todo esse tempo para poder desenvolver com muita calma. Então, se preparem, porque o nível vai subir. Se você pegar o começo de Black Clover até esse último capítulo, já deu para ver que o Tabata, como escritor, como mangaka, ele teve, assim, né, uma melhora absurda. Eu posso até fazer um vídeo uma hora falando sobre isso, em como ele amadureceu, né, com Black Clover, como a obra amadureceu. No começo ela era super infantilizada e com o passar dos anos ela foi criando mais corpo, ficando mais robusta, mais madura, os diálogos foram melhorando muito, apesar de em alguns pontos eu ainda ter algumas críticas, mas mesmo assim agora a gente vai ter um Black Clover que a gente nunca teve antes, tá? Que vai vir agora a partir do dia 31 de julho com explicações e provavelmente a gente vai ter aí um primeiro capítulo com mais ou menos 50, 60 páginas, essa é a minha estimativa, tá? Se você pegar ali os primeiros capítulos de Black Clover, você vai ver que eles tinham numa média de 60 páginas, eram capítulos bem mais longos, só que com a serialização semanal eles foram diminuindo, porque é difícil você escrever e desenhar, né, e construir uma história com 60 páginas toda semana para poder entregar, para ser produzido. Então, agora com esse tempo, você pode ter certeza que ele já adiantou vários capítulos, e adiantando tudo isso, com certeza ele vai conseguir entregar pelo menos nos 2, 3, 4 primeiros aí, capítulos mais longos, para depois dar aquela reduzida, né? Se a gente levar em consideração que nos últimos aí tinha alguns capítulos que tinham o quê? 12, 13 páginas, agora vai vir melhor, porque 13 páginas para Black Clover é muito pouco, tanto é que a gente ficou aí, ó, semanas e semanas numa mesma luta, sei lá, no mesmo golpe. Tava parecendo Dragon Ball, gente. Só que agora que ele tá com as mãozinhas dele e a cabecinha aí no lugar, ele vai conseguir, ele já conseguiu contextualizar muita coisa para essa entrada do novo arco que ele tá construindo. Provavelmente a gente vai ter o que aqui? Um flashback sobre como o Lucius se tornou Julius, né? Um flashback curto, só para poder dar algumas pinceladas em relação a isso, que vai criar mais expectativa na gente e explicar pouca coisa e criar aquela coisa de você querer saber mais, né? Mais dúvidas ainda. Mas é justamente um gancho para poder manter a gente ali na obra e poder criar algumas camadas que vão deixar os ganchos para serem abordados mais para frente, porque se você não tem isso na história, você não consegue prender o seu leitor ali, tá? Inclusive, Black Clover é especialista em explicar as coisas pela metade, a gente sabe disso. Fala que a mãe do Asta criou o Lieb, mas não fala mais nada, né? Fala sobre, sei lá, os pais do Yuno que morreram, mas não fala mais nada e só vai explicando assim muito aos poucos. Mas isso é uma tática boa de algum escritor que
quer criar mistério e deixar ali o público ansiando para saber mais. Então você vai acompanhando os capítulos porque você quer saber o que vai acontecer. O que mais a gente vai ter nesse capítulo 332 também? A gente vai ter aí algum panorama de como os capitães estão depois da luta contra o Lucifero, porque eles ficaram esfrangalhados, né, gente? Ficaram destruídos. A gente tem a Leona ali, que tá entre a vida e a morte, apesar que eu já acho que ninguém mais morre. Se não morreram até aqui, meus amigos, não morre mais ninguém em Black Clover. Depende, né? Em Naruto a gente teve lá a morte do terceiro Hokage, que todo mundo cagou. Não sei se alguém gostava dele, e eu cagava pra ele. E a primeira morte impactante que a gente teve mesmo foi lá no Jiraiya, muito lá pra frente. Pode ser que em Black Clover aconteça isso também. Não sei, mas a gente vai ter ali um panorama de como os capitães estão, né? Eles estão tudo detonado. A Leona tá lá quase se fundindo e virando a própria mana. Então a gente precisa saber um pouco disso. E é isso que esse capítulo 332 também vai trazer pra gente. Precisava dar um pouco mais de foco pro Vengeance, né? Porque desde que ele foi raptado lá com o Yami, coitado, ele não virou nem coadjuvante mais. Ele é só aquele cara que tá lá no fundo pra fazer volume nas pessoas que estão passando, sabe? Tá jogado de lado, coitado. Eu precisava usar ele um pouco mais ali, explorar um pouco mais. E aí o capítulo vai trazer também o caos que vai tomar conta do reino agora, porque o Lucius conseguindo ali o coração do Lucifero, o plano dele estando pronto, a gente já pode esperar que um novo caos vai ser instaurado, porque a gente precisa de uma problemática para poder justificar a luta, a ascensão do Asta, dos Cavaleiros e a vitória final pro encerramento do mangá quando ele acabar, né? Então a gente vai ter tudo isso aí com os capitães que não tem condição nenhuma de lutar. Aliás, nenhum cavaleiro ali tá em condição de lutar agora. Eles estão esfrangalhados da luta com o Lucifero. Eles não têm também magos de cura o suficiente para poder curar toda aquela galera que tá ali estrupiadaça. E se eles forem curados para logo em seguida já lutarem contra o Lucy, vai ficar muito incoerente. Eu espero que o Tabata não faça isso, eu acho que ele não vai fazer, tá? Mas a gente também tem aí uma nova problemática que precisa ser criada, que é em relação ao Lucius, eu vou explicar. Agora a gente precisa ter exposto aí quais são as verdadeiras ambições do Lucius. Tá, eu sei que ele tinha um plano de recriar ali Spade com cidadãos imortais e mais fortes e tal, mas eu ainda acho que esse não é o plano verdadeiro. Pode ser uma parte do plano, mas ele tem o plano de conquistar o mundo. Mas conquistar o mundo, todos os reinos, só pra conquistar, aí vai tornar ele tão raso e tão vazio quanto, sei lá, a Vânica e o Dante, né? Não me parece que é o caso. Ele não é um psicopata que mata só por matar e sente prazer nisso, como o caso dos dois irmãos dele. Então eu acho que tem algo mais estruturado e que vai ser desenvolvido ali. Meio naquela pegada, lembra do Madara, gente? Que ele queria botar todo mundo no Tsukuyomi infinito lá, porque ele queria criar o mundo, o Senhor. Na verdade, ele era um vilão, ele tinha uma intenção boa, mas ele construiu isso de formas totalmente erradas, né? E ditadora também. Então é meio que pra esse lado. Eu acho muito bacana quando você não tem simplesmente um vilão. Você tem um antagonista que ele tem uma intenção boa, né? Ele tem um plano bom, o objetivo dele seria coerente, vamos dizer assim, né? Traria benefícios para a população, só que ele faz isso de forma ditadora e que no processo, para isso ser instaurado ali, traz muita dor e muito sofrimento. Thanos é um exemplo clássico disso. Ele estava vendo todo mundo passar fome ali, que ele falou, vamos matar metade do planeta, assim as pessoas não vão mais passar fome, né? Não vai ter mais falta de nada e pronto, acabou a pobreza. A intenção é boa, mas os meios é que são ruins. Eu acho que o Lucius vai ser mais ou menos nessa pegada aí, então tem muito mais coisa. Ele é um personagem muito mais profundo dos 4 irmãos Zogratis até agora, tá? Mas isso daí tudo vai começar a ser exposto e construído a partir desse 332 agora, tá? E o principal de tudo, a gente vai ter provavelmente no final do capítulo 332 o encontro do Asta com o Lucius, tá? Por quê? Porque a gente precisa que um impacto muito grande seja criado no Asta para dar aquele baque nele, que ele vai ficar sem direcionamento, que vai criar aquela coisa na cabeça dele, uma confusão mental, uma coisa que ele precisa superar, algo muito forte que tá dentro ali do contexto da jornada do herói, né? Quando você fala em construção de roteiro, em estrutura de roteiro e tal. E aí isso vai servir como impulsionamento dele, ou sei lá, para tentar salvar o Julius, achando que há alguma forma de salvar o Julius mais pra frente,
ou então matar o Julius por causa da decepção, tal, e salvar todo o resto do reino, enfim. Essa decepção que vai causar dentro dele, né, quando ele descobrir que a figura do Rei Mago, que ele sempre admirou, que ele sempre almejou ser, né, que era o ídolo dele, na verdade é um vilão. Então esse choque que vai impulsionar ele a se desenvolver ainda mais. Então tá aí, dia 31 de julho, eu espero vocês. No dia seguinte que sair traduzido ali o capítulo, eu já trago vídeo aqui de review, como a gente sempre fez aqui no canal. E não se esqueçam que eu tô sempre postando vídeos de outras obras também, tá, gente? Eu trouxe Kaguya-sama, que foi meio fraquinho, vocês não gostaram muito. Falei só Leveling, vocês já gostaram mais. Mas ativem o sininho, assim vocês não perdem nenhum conteúdo aqui do canal. Eu tô sempre olhando. Eu não tenho postado muito lá na aba comunidade, porque eu tô cheia de problema aí na cabeça. E aí, como vocês sempre mesmo falam pra mim nos comentários que é melhor eu cuidar da minha saúde mental do que ficar preocupada e desesperada com vídeo e tal, que eu faça menos, mas que faça com, né, com tranquilidade, que seja algo feliz. É isso, eu tô seguindo o conselho de vocês, hein, gente? Mas eu sempre leio os comentários, eu não deixo de ler nenhum, tá? E aí eu vou vendo ali, pelo que vocês estão falando, o que eu vou trazendo. Tem algumas coisas que eu anotei pra poder ir lendo, né, de obras que vocês pedem que eu não li, eu não assisti, mas aos poucos vai indo, tá bom, meus amores? Um beijo pra todos vocês, Black Clover tá voltando e não se preocupem que os reviews dos capítulos voltarão também, tá bom? Beijos! Tchau!